ouvindo bem? Tô, e você? Tô. É que eu tô de fone e eu estou na frente do celular. E tá ouvindo a Pipi também bonitinho? Ela vai ficar aqui comigo, participando. Rodrigo, obrigado pelo convite, viu? De ajudar no Obrigada pelo projeto. convite. Obrigada eu pelo convite. Desculpa, obrigado pelo convite, que burro. Obrigado por ter aceitado o convite. Faltou dizer um pedaço, tá? Obrigado pelo convite. Foi eu que te convidei, pô. Tô doidão. Obrigada. De Mas nada, de obrigado, nada. Rodrigo. É um projeto experimental, mas tá ficando bem legal, assim, tem muita gente com história legal para contar. E a ideia do projeto é essa: conversar com pessoas, obviamente, saber um pouquinho da história delas e para que isso inspire outras pessoas, sabe? Tem muita história de superação, muita história de conquistas, né, que acaba ficando invisíveis para alguns, mas que para a gente tem muita importância. E eu pensei em você também, por fazer o que você faz, você vai falar um pouquinho melhor, mas também por estar fora de um eixo tão padronizado, né, na nossa área, que é o eixo Rio-São Paulo, esse eixo Sudeste. Então, eu gostaria que você começasse falando o seu nome e de onde você veio, Gui, por favor. De onde eu vim ou de onde eu estou? De onde você veio? Você nasceu aonde? Então, meu nome é Adriana Dalbert. Eu nasci, saí da barriga da mamãe em Manaus, mas me criei em Buenos Aires, Argentina. Fui com 0 anos, acho que fui um mês para Buenos Aires e morei Aham. lá 15 anos. Aí, com 15 anos, meu pai já fazia 15 anos que minha mãe estava longe da família dela, né? E meu pai decidiu vender tudo e vamos embora. E assim foi. Aí cheguei aqui em Nossa, Santarém. mas de Manaus para Buenos Aires? Meu Por pai, quê? Foi por conta de só trabalho? O que que foi? não, meu pai, na época, 82, em plena ditadura na Argentina, ele foi convocado, né? Teve a guerra de 82, das Malvinas, e aí ele, juntando toda essa pressão, mais um término de um relacionamento da época dele, ele disse, vou embora, largou tudo, e começou a pedir carona e queria chegar nos Estados Unidos. Só que se perdeu no meio dos garimpos daqui da Amazônia, pegou uma malária e a minha mãe cuidou dele, né? Que loucura! Literalmente eu sou fruto dessa malária. Que história completamente exótica. Mas É. então você é brasileira ou você é Eu registrada sou na Argentina? nascida em Manaus, mas eu sou registrada em Buenos Uhum. Aires, na Argentina. Você tem até um certo sotaque. Você viveu lá até quantos? Você viveu a Eu adolescência que você falou, né? vivi até os 15 anos em Buenos Aires e com 15 a gente veio para o Brasil. Entendi. E aí você voltou direto para Manaus? Como é que foi? Você foi passando por. Não, de fato eu não queria vir, né? 15 anos eu era uma pessoa muito ativa, uma menina muito ativa, muito travessa, adolescente, né? Então, cheia de amigos. E aí, quando o teu pai disse assim, vamos embora de um dia para o outro, vem aquela, pô, mas eu não quero ir embora, não conheço ninguém, né? Não queria me separar dos amigos, enfim. E Uhum. aí, ele lembra que a gente veio numa Kombi, sabe aquela Kombi tipo escolar? Não, peraí. Vocês vieram de Kombi da Argentina para Manaus? Foi. Sério, Dri? Que isso? Cara, tinha uma Caralho, foto, até um dia desses, uma foto dessas aí, eu nem sei onde está, mas a gente, isso eu dá vim numa quantos, Kombi. quantos quilômetros, meu? Qual é a distância Eu não sei direito da quantos Argentina para lá? quilômetros, né? Eu sei que a viagem demorou 15 dias. Só para contextualizar, a minha família não tinha uma vida 100% em Buenos Aires, né?
Aham. E aí, tipo, meu pai e minha mãe passaram por muitos desafios quando foram para a Argentina, até conseguirem uma casa. E trabalharam, conseguiram uma casa. O único que tinham era uma casa. E aí, essa casa mal acabada foi que meu pai vendeu para ter um dinheiro que na época era 10 mil pesos, 10 mil reais, né? Uhum. E uma Kombi meio velha. E aí ele adaptou essa Kombi e disse, vamos embora. E ele pegou, quando a gente atravessou a fronteira de Misiones e ali Santa Catarina, né? Cara, Aham. o carro começou a dar problema. Mas já Já, não, já. não foram nem muito longe, pô. Pô, Ali já e deu pau aí a conta. E aí já tinha, tipo, desses 10 mil reais para uma semana e pagar hotel e pagar não sei o que para ajeitar o carro. Beleza, foi a primeira gambiarra, né? Aí quando subiu mais um pouquinho, a gente para em São Paulo também. Outro problema. Faz Meu, parte, faz parte. até chegar na Que Amazônia. Quando eu cheguei legal. na Amazônia, eu fiquei em Manaus, eu fiquei em Belém. Eu Uhum. vi uma escola em Belém. E aí achei muito legal a escola. E meu pai, a gente estava só de passagem. Meu pai disse: Ó, eu quero ficar aqui, quero ficar nessa escola. Aí meu pai, eu 15 anos, né? Abusada toda. Meu pai, não, 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 não. Aí eu fui conversar com alguém, se lá, se conseguiam, nesses 3 dias que a gente ficou em Belém, articulei uma bolsa na escola, né? Aí, em troca de eu dar aula de espanhol, eu já estava. E aí, em troca, eu faria escola, né, para poder pegar o idioma. E aí, meu pai não Entendi. queria me deixar, aí a senhora convenceu uma senhora para ficar comigo e acabou que me deixaram. E fiquei lá um ano. Meus pais seguiram para Santarém, que é a cidade onde eu moro hoje. Santarém. Santarém, para entender também. Fica perto Fica no de oeste do oeste do Pará, Pará. entre Belém e Manaus. Uma cidade muito bonita, Ah, uma das melhores belezas da Amazônia você vai encontrar aqui. Faz o que trilho. legal. É pertinho da floresta amazônica, então. A gente faz Ou parte não? do Ou nem coração da tanto? nós estamos na floresta Amazônia. Vocês estão na floresta. Vocês estão na É, floresta. estão dentro. Né? A Não gente é que é vive. perto, é dentro. Então, uma coisa já conecta na outra, Dri. Você, a sua formação é em quê? Sua formação acadêmica, Dri? Eu sou formada em administração, Uhum. mas quando eu me formei, logo eu passei num concurso de bolsas da Fundação da Amparo à Pesquisa do Pará e Uhum. entrei num programa de inovação do Sebrae chamado Agentes Locais de Inovação. E isso também é bem interessante porque quando eu passei, eu fui para a capacitação, né, a formação, eu percebi que tudo que eu aprendi na universidade não é que não servisse, mas, pô, a gente está muito atrasado. Ou pelo menos eu me achava muito atrasada. Né? Eu fui para a Parece capital. que parece que a academia não acompanha muito o mercado, né? Tem esse... Na época, eu pensava assim, que era porque eu estava numa cidade interior Ah, sim, e sim. real, mas assim, hoje eu concordo que em muitos casos a academia ela não acompanha os requisitos que o mercado te impõe, né? Ele tem Uhum. informações Uhum. ótimas, mas aquelas habilidades que você realmente precisa para enfrentar o mercado todos os dias, eu não sinto que talvez, tipo, a academia ela te prepare para isso, né? Uhum. Mas Porque desculpa, pode terminar. pode falar. É porque você é administradora de formação, mas você atua com design de negócios, não é isso? Atuo com design de negócios já nas minhas 500 capacitações que eu fiz, né? Busquei Que depois. legal. Explica um pouquinho o que é design de negócios, por favor, Adri, pra Então, gente. na busca do design de negócios, a gente vai procurar entender qual a necessidade específica de um nicho, ou seja, qual o problema que a gente tem que resolver com esse negócio. E através de técnicas, Uhum. eu utilizo
técnicas de design, né, para poder formatar esse negócio na entrega de valor para o mercado, né? Então, hoje, eu atendo o Sebrae, meu principal cliente, e os nossos principais usuários são os pequenos negócios, micro e pequenos negócios, né? E é engraçado porque muitas vezes os micro e pequenos negócios estão ainda muito longe desses conceitos. Então, aí... Pois é, eu fico muito curioso por você estar aí, porque isso existe no Sudeste. Quando eu falo Sudeste, é esse clubinho, Rio, São Paulo, né? BH e tal. E aqui a gente sofre isso também, né? Com pequenos e médios empresários. Eu fico imaginando a sua região. Então eu fico até com receio da pergunta ser meio preconceituosa, mas já fazendo, tem alguma coisa a ver, Dri, com a região? Ou isso não tem nada a ver? Não deveria ser um empecilho? O que você atribui a essa lentidão da inovação das empresas na sua região? Olha, nós Ou temos pelo menos o interesse em acelerar isso? Então, realmente trabalhar com inovação na Amazônia é um grande desafio, porque nós estamos com déficit de conhecimento, né? Déficit de estrutura, de infraestrutura, de governo, de várias coisas que podem facilitar os mecanismos da inovação para que ela aconteça de fato. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem todos os potenciais. A gente tem universidade, a gente tem pessoas interessadas. E, olha, há 10 anos atrás, quando eu comecei a falar de inovação, comecei a falar de design thinking, quando eu comecei a falar de design, estratégia, era mais difícil ainda. Porque, no fim das contas, existem muitos conceitos que eles se repetem, né? E não está na questão do conceito, mas está na questão da atitude, da cultura, está na questão da forma de pensar, na forma de agir desse empresário. Então, isso também é algo que, talvez, no meu ponto de vista, é um dos principais empecilhos que a gente tem, cultura. Né? Ainda a gente tem uma cultura muito, como que eu posso dizer, muito, não quero falar a palavra atrasada, que eu não acho que seja atrasada, mas como se fosse muito arraigada, sabe? Muito, Entendi, não quero entendo. mudar. Mas a gente, por outro lado, eu acho que hoje eu consigo ver que muitas coisas estão mudando. Por exemplo, se a gente já vê em Belém o ecossistema de startups se formatando, Manaus, por sua vez, também já tem um ecossistema de startups, de negócios digitais muito fortes, e a gente está bem no meio. Então, eu entendo assim, pô, vai chegar a nossa vez, né? A gente vai ser engolido por esses dois espaços. E isso também é muito legal, porque essa formação de pessoas. E aí que entra, às vezes, aí que entra a minha missão, né? O que eu gosto de dizer que eu faço. Eu sou uma articuladora de inovação, né? Então, por exemplo, estou envolvida ali na universidade, e ano passado a gente, em plena pandemia, articulou uma capacitação de empreendedorismo inovador. Foi assim que a gente chamou, bem clichê mesmo. Mas a gente uniu, trouxe gente de Manaus, que a pandemia possibilitou isso, né? Liga uma câmera e fala com pessoas do mundo todo. E aí trouxe gente de Manaus, trouxe gente de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, para conversar com jovens e tentar inspirá-los, porque eu acredito muito que essa miscigenação, essa transformação, ela vai vir a partir dessas novas cabeças que a gente está formando aí. Interessante. E você falou um negócio interessante quando eu tenho aqui, que você citou barreiras, né, desafios, por exemplo, o governo, a infraestrutura. Só que, ao mesmo tempo, vocês têm pessoas, universidades e culturas fortes também, que podem ajudar a somar isso, né? Então, parece que são duas esferas que vivem
para se unir, mas que alguma coisa não faz isso acontecer, né? Mas você falou também que você já fez mais de 500 capacitações e consultorias para as empresas. Então, isso só Santarém ou além de Santarém também? Fora de Santarém? Eu já tive uma época em que... Então, depois que eu fui bolsista, falei que eu fui bolsista, né? Eu fui uma das Aham. primeiras do Pará. Na verdade, eu fui uma das primeiras do Brasil, na época daquele programa, e o Sebrae me convidou para ser consultora. E nesse me convidou para ser consultora, eu Aham. passei no processo seletivo para ser conteudista do Sebrae. Então, Uhum. fiquei mais próxima do Sebrae Nacional e nessa época também fiz trabalhos, fiz em Minas, no Sul, no Paraná, trabalhei em São Paulo, acho que em São Paulo fui umas 10 cidades de São Paulo ali. Uhum. E teve uma época que eu fazia muito forte Brasília e Belém aqui no estado sempre, né? Praticamente a minha outra casa é ali em Belém. Legal. Mas, e aí? Existe movimento nas universidades aí que apoiam isso? Como é que funciona esse setor de inovação nas universidades do Pará? Ainda Como é que é o tá contexto? tímido. É tímido ainda? Ainda eu sinto tímido. Mas eu também posso dizer que há 2 anos atrás esses movimentos eles se intensificaram mais, né? Por exemplo, especificamente em Santarém. Eu não vou nem citar Belém, porque, por exemplo, Belém é capital, então é a capital do Pará, né? Então as universidades elas estão ali no centro de tudo, né? Então acontece, Uhum. tem vários programas de inovação, tem programas de inovação que são envolvidos com o governo, tem as universidades se juntam, fazem hackathons, o próprio Sebrae é mais ativo ali porque não é um escritório regional, é a sede, né? Então, para lá acontece. Agora, aqui numa cidade interior, 300 mil habitantes, por universitário, porque nós temos em média, aí umas 30 universidades, tem pessoas que vêm de várias outras regiões para fazerem universidades aqui, ainda não é tão forte. Mas acho que há uns 2 anos atrás está sendo intensificado, né? Legal. Acho que nós temos a UFOPA, que é a Universidade Federal, que foi bem ativa, acho que começaram a criar seus hackathons, e eu fico muito orgulhosa de dizer que os primeiros hackathons da cidade, eles surgiram da Universidade Federal, não foi nem numa universidade privada, né? Isso é Que legal legal. isso. Que legal. Muito foda. E acho Iniciativa federal, né, é, escola das pessoas para as pessoas. Adri, qual que é assim? A gente só tem até as 20 horas e eu já entrei atrasado, mas assim, porque ficou um conceito interessante. Ao mesmo tempo que você falou de desafios, você falou também que já aplicou bastante consultoria, citou até números. Assim. Para você, o que que falta, se é possível resumir, o que que falta para o Pará ficar competitivo, ser um estado competitivo a nível de tecnologia e inovação, igual esse eixo aqui embaixo é? O que que você acha? O que que você acha? Tem uma receita ou não? eu sinceramente eu não sei se tem uma receita. Eu acho que o Pará ele tem dimensões continentais, né? Então é um estado muito grande, a logística é muito, eu acho uma logística precária, talvez. Uhum. Nós temos aí as estradas, elas não são legais, né? Os maiores trechos são feitos por barco, rio, então acaba sendo demorado. Então, acho que grandes eixos ali, se tu vê Minas, São Paulo, Brasília, o Sul, é praticamente tudo Uhum. conectado, né? Eu fui para Sim, São sim. Paulo em 4, 5, 6 horas, cheguei no Rio, e de ônibus, essas estradas são legais. Então, isso daí é um dos pontos que, no meu ponto de vista, atrapalha a inovação, né? Logística. Entendi. E aí, com isso, aí vem a questão da conexão, né? Conectividade.
mas eu ainda insisto que, além do incentivo, que eu sinto que pode ser, que está vindo, né, está sendo massificado e precisa ser mais incentivado no Pará, a questão de cultura ainda é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós somos um estado competitivo, cheio, nós temos tecnologias sociais muito importantes, pessoas muito inteligentes, diversidade, insumos muito, muito ricos. Só que, ao mesmo tempo, eu defendo que não se faz inovação copiando uma cultura de uma região que é totalmente diferente da nossa. Se aprende com ela, né? Então, quando vem o paulista, e aí eu tenho até menos de falar, quando vem o cara do sul, o doutor, e quer ensinar, por exemplo, a trabalhar com ribeirinhos, pô, gente, o ribeirinho tem sua cultura e ele precisa ser respeitado, né? Então, às vezes, essas coisas eu confesso que eu não sou muito a favor. Mas se a gente conseguisse manter toda essa cultura e poder verticalizar essa produção sem maltratar a terra, eu acho que esse é o desafio do Pará, entendeu? Ser importante por si só, sem ser modificado, digamos assim. Entendi, interessante. Você até citou Ribeirinho, assim. Se eu mudar toda a estrutura cultural de um ribeirinho em nome da inovação, eu não estou inovando, eu estou mudando uma pessoa, né? Estou mudando todo um ecossistema, né? Então, o que você defende é que se implemente inovação, mas com a força da cultura local e seus pertences, certo? Sem causar danos, né? Bom, interessante. Porque a gente vê inovação muito como assim, quando fala a gente, há esse estigma, né? A inovação é você jogar tudo fora, trocar tudo pelo novo. E quando a gente diz novo, a gente diz cultura norte-americana, né? Processos norte-americanos, tecnologias norte-americanas. Mas parece que você tem um cuidado de não afetar essa cultura local em nome disso, certo? Parece que você tem uma intenção que as coisas caminhem juntas. É isso mesmo que eu estou entendendo? Eu defendo isso. Eu acho que se a inovação, se o design é para pessoas e a partir de pessoas, por que a gente quer modificar, né? Então, meio que, ao meu ponto de vista, é incoerente isso. Então, pô, se daqui a pouco a gente copia toda até uma cultura, então o que não resta? O que não resta? Eu estava refletindo essa semana da cultura do Scrum, né, da metodologia do Scrum. Aí eu fico assim, sim, funciona, né? Toda metodologia, se você implementá-la e respeitá-la e fazer, funciona, não tem porquê. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né, nas cerimônias, assim, mas fiquei pensando, pô, mas não é também uma forma de engessar o modo de fazer, né? Talvez o Scrum também não seja uma forma de criar um processo industrial, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso. E por que a gente não implementa da nossa forma, né? Do nosso jeito de ser, enfim. Mas eu entendi. Dri, você é mulher, você trabalha com design e inovação, mulher que trabalha com inovação na selva amazônica. É fácil, Dri, ou é difícil? Fala um pouquinho para mim, especificamente sobre ser mulher e estar nesse contexto. Eu acho que a mulher, nesse contexto, em qualquer lugar, não deve ser muito fácil, né? Independente de estar na Amazônia ou não. Né? Independente de estar na Amazônia ou não. Apesar de nós termos conceitos e diálogos regenerativos, diálogos desconstruídos, eu ainda defendo que tem muito diálogo por si, sabe? Mas pouco fazer, pouca prática. Não é fácil, mas eu faço parte daquele time das mulheres fortes, sabe? Que vai, atropela todo mundo quando acha que tem razão. Eu sou essa. Sei. Legal. Então, e assim, conquistar os espaços não é fácil, mas a gente tem que persistir.
todos os dias eu tenho que provar alguma coisa para alguém. E assim, já acostumei, né? Beleza. Isso é quase uma resposta padrão quando eu converso com as meninas, assim. Vocês têm que se esforçar mais para validar coisas que vocês... Tá muito claro, né? Mas parece que por ser mulher, tem que ficar desenhando e desenhando e desenhando e desenhando. Bom, e o que tem de especial onde você está, Adri? Porque, assim, fato é que não é muito comum, né? Trabalhar com inovação nessa região. Pelo menos quando a gente lembra de novo do Cubinho, no Sudeste, né? O que tem de especial aí que você acha assim, cara, que foda, isso não tem lugar nenhum no mundo, cara, só que tem. Bom, para mim o primeiro ponto de especial é o desafio de poder criar coisas na Amazônia, né? Então, pô, se vai para o Rio, quantas pessoas não tem que falam de inovação? Vai para São Paulo, quantas pessoas não tem ali que falam e fazem inovação? Então, pô, aqui são poucas. Então, eu quero estar nesse meio e, acima de tudo, não estar no meio porque tem poucas, mas para poder fazer sentido, sabe? Eu confesso que eu sou muito mais instigada em atender um pequeno negocinho, pequenininho mesmo, como na pandemia a gente atendeu, empresas que, quando fecharam todos os negócios, eles não sabiam o que fazer e ficaram desesperados mesmo. A gente ouve histórias de empresário que dizem assim, é o que eu tenho para comer, e agora eu vou fazer o quê? E aí, quando você vai lá, apresenta uma solução simples, mas para ele faz sentido. E você vê hoje, eu tenho empresas que nunca abriram um Instagram na vida, hoje estão vendendo para o Brasil todo, porque aprenderam durante a pandemia com a gente a vender pelo Instagram. Né? Então, é uma transformação digital? Para eles é. Né? E para ele fez sentido, para ele salvou o negócio. Então, pô, isso é um impacto que esse impacto que eu quero gerar, né? Eu quero saber que eu fiz algo que pode ser simples para mim, mas modificou a vida de alguém, né? Fez sentido para a pessoa naquele momento. Entendi. Dá para perceber a sua felicidade mesmo. Odri, e o que tem, assim, o desafio é o fato de você estar aí e ser uma das pioneiras nesse setor de inovação, isso é muito legal. Você falou um pouquinho da dificuldade da infraestrutura. Mas, assim, em se tratando da região, em se tratando do problema da inovação, ficou muito mais crítico com a pandemia, parece que a gente vai demorar um pouquinho a sair dela. Como é que ficou esse setor? Como é que está essa situação com vocês aí com a pandemia, com os negócios e tal? Bom, eu não diria que ficou mais crítico com a pandemia. Talvez a pandemia era o que faltava para muita gente correr atrás da inovação. Então, isso foi legal, né? Eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Olha só. E foi legal porque eu tenho um cliente que falava assim, pô, se eu tivesse te ouvido antes... Isso é legal, né? Porque acelerou o que me... Eu confesso que ao mesmo tempo que acelerou e aí de repente amornou, né? Não sei se aí em Minas aconteceu, mas aqui teve o lockdown, aí amornou. E aí do nada eu vejo as pessoas voltando o que eram antes. Eu digo, caramba, gente, por que ele tá fazendo isso? Né? Parece que dói no meu coração. Aí eu vou lá e questiono agora, recente, ontem, decretaram lockdown novamente aqui. Porque não fizemos uma tarefa de casa, né? Então, para tudo novamente. E aí, esse cliente, ele me olhou e disse, putz, lá vai. Ele me olha e disse, nem vem, já sei o que é para fazer. Aí, beleza. O problema é que a constância, né? A gente tem que fazer com que esses empresários, eles entendam que o negócio, ele precisa se manter, né? Tanto no físico como no digital, e precisa ter constância, ele precisa ser bom nos dois lados. Mas a gente chega lá. Interessante, mas inovação precisa ser constante. E é difícil a gente ser constante para inovar, né? Porque, igual você falou, para muitos deles,
O próprio negócio é literalmente o próprio sustento, né? E aí a gente fica aí os dilemas acontecem, né? Mas eu vou colocar energia para inovar ou vou colocar energia para sobreviver, né? Enfim, são dilemas. Do meu ponto, eu acho o seguinte, o pensamento é muito em cima da dor, sabe? O que está doendo Uhum. agora? Então, ele quer resolver sua dor, não o problema. Entendi. E é muito nisso. Então, hoje eu tô com fome, então tenho que fazer algo para ir comer, né? Aí hoje eu não estou vendendo, então tenho que fazer algo para vender hoje. Então é muito imediatismo e muito em cima da dor. Mas eu acho que é um pensamento, apesar, né, de a gente ver empresas que já têm essa cultura de inovação mais desenvolvida, mas isso é um pensamento latente na maioria dos seres humanos. E aí o pequeno negócio ele não foi o empresário que tem um pequeno negócio, ele não foi ensinado a fazer aquilo, né? Então ele vai pelo instinto. Uhum. Então, Instinto. Interessante. Instinto de inovação. Legal. Ah, Dri, aproveitando então mais 20 minutinhos que a gente tem, eu quero te perguntar qual que é o seu elemento raiz, Dri, que é a pergunta fundamental desse projeto, que se chama elemento raiz. E para cada pessoa eu pergunto qual é o seu elemento raiz. E aí vou adicionar o nosso lindo mosaico de pessoas. Qual é o seu elemento raiz, Dri? eu sou muito ruim de falar de mim, né? Eu não sei. É, assim eu acho que é a perseverança, né? A garra, a força. Eu me sinto uma pessoa forte. E aquela força de vontade de querer fazer acontecer, né? Eu vejo muita Uhum. gente reclamando, 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 mas e aí? E aí, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer Então, o que com o problema, né? né? Não Então, seria garra no seu elemento raiz, força. é, eu se eu tivesse que descrever o que eu acho que é mais latente em mim, é essa garra do fazer, sabe? Do querer criar. Uhum. Legal. Rodrigo, é isso. Eu queria te pedir só mais uma perguntinha, por favor. Você falou de design de serviços. Você falou, não, desculpa. Você é profissional em design de serviços. E tem muita gente se interessando, principalmente pessoas mais jovens. Eu tenho conversado com alguns alunos, pessoas mais curiosas. Que dica que você deixa assim para as pessoas que querem entrar? Hoje mesmo conversei com uma amiga que ela está estudando umas áreas assim, que ela tem interesse, mas ela não tem tanta experiência, mas ela se interessa ao mesmo tempo. O que você pode dizer para essa pessoa? O que ela pode procurar? O que ela pode ler? Para ela poder ir para a Amazônia também e inovar. Olha, para chegar no design de serviços, eu fiz algo básico, que é entender que tudo na vida tem uma jornada, né? Então, essas práticas, elas podem ser aplicadas muito bem, tanto numa lógica de um atendimento de uma empresa, na lógica de um site, na lógica de uma apresentação, na lógica de como fazer com que pessoas, né, em comunidades vivam melhor. Então, primeiramente, eu tenho um livro de design de serviço que eu acho muito legal e indico para todo mundo, que é Isso é Design Thinking de Serviço, né? Não sei se tu Uhum. conheces, é bem, acho que é básico, básico, né? Mas o que eu fiz também foi associar esses conhecimentos a outras, tipo, a vivências, né? Mais do que ler o que eu fazia era pedir estágio de graça, e eu fui com fulano, fui com ciclano, e fui para campo vivenciar aquilo, né? Então, uma das dicas que eu dou até para os meus alunos é vai lá e faz, né? Aprende na prática, quebra a cara, mas você vai aprendendo, porque eu acho que, tipo, básico, né? Empatia. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali com as pessoas que estão vivendo aquilo, para você poder criar soluções. Então, porque nada melhor do que isso para ir lá aprender, né? Certo. Eu já escutei de designers
que falam que não acreditam que o design deva ser coletivo, que não deva ser aberto para comunidades. Eu falei, Você olha só, acha? olha que interessante. Não, eu já escutei de mais de uma pessoa falar isso, mais de um designer falar isso. Você acha que o design sempre tem que ser coletivo, dessa forma que você faz, de ir no contexto, entender os cenários, ou você acha que de vez em quando dá vontade de fazer, ou mesmo que vou fazer isso sozinho, vou só implementar porque ninguém está entendendo nada, assim? Ou a gente precisa fazer bastante respiração profunda para poder... Porque vamos combinar, não é fácil fazer design de forma coletiva, né? Mas talvez esse seja o grande X do design, né? Da busca essa criação do caos para poder chegar numa solução. Mas eu confesso também que não é fácil. Eu acho que até para agir e trabalhar nessa área, você precisa estar aberto e ter uma maturidade para você poder se desenvolver no coletivo, né? Eu também já participei de reuniões de cocriação que deu porrada, ninguém queria, era muito difícil, né? Então, eu não sei se isso acontece para aí, mas para cá, quando começou a ser falado sobre design thinking, o próprio Canvas, que se falava de modelos de negócios, que trazia um pouco essas práticas, né? As pessoas iam até a parte da ideação, mas não iam lá na profundidade da pesquisa, de poder fazer aquela sonda cultural, de poder estar nos meios, sabe? Aquelas pesquisas de profundidade, de acompanhar grupos. Então, essas práticas, eu ainda acho que faltam, eu não sei para aí, né? Mas quem traz esse conhecimento para cá, acho que falta comentar um pouco e falta fazer com que se tenham essas práticas mais profundas do que a própria ideação, porque a ideação, beleza, muita gente cria sozinho, o empresário chega comigo, já tem uma ideia pronta, então pronto, desconstrói e vamos de novo. Não quer desconstruir uma ideia, então já partimos, já começamos errado, né? Sim, sem dúvida. Acontece sim, Dri, tem muito disso. Uma coisa que eu fico observando muito é isso também. E muitos empresários e empresárias que acreditam em um certo tipo de mágica, né? Então você propõe, por exemplo, uma dinâmica de 5 dias, né? Uma ação de trabalho estratégico de 5 dias. A pessoa acha um absurdo. Se não, mas eu não tenho esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, o problema dela não está sendo resolvido. Então, fica vira um cabo de guerra, né? Ela tem um problema latente, por exemplo, no atendimento, mas, ao mesmo tempo, ela não quer abrir mão, né, de tempo para poder ajustar isso. Fica aquela eterna luta de ajustar. E o interessante é que essas pessoas admiram empresas que fazem isso, né? Empresas que param mesmo, literalmente param, respiram, entendem o que está acontecendo, vão a campo, enfim. A gente compartilha dessas mesmas dores, sem dúvida. E talvez seja isso, né? Por exemplo, eu conheço muitos profissionais que pegaram as etapas do design e já vendem isso cortado. Então, quer entender o problema? Aí tem o pessoal que faz só pesquisa, vai lá. Isso. Isso. Aí tem o pessoal que vende só só faz... um pedacinho como produto. Isso. Né? Isso. Porque talvez seja... Tem gente que valoriza muito, entendi o problema. E às vezes é o que o cara já sabe que está acontecendo, né? Mas ele quer alguém que vá lá e valide que isso não, é isso mesmo. E aí, vamos resolver como? Aí, na solução, eles não querem aplicar energia. É difícil. E, principalmente, nós brasileiros entender que faz parte do processo o erro, né? O fracasso. Faz muito parte. Eu estava falando semana passada com uma galera assim, gente, com uma pequena pesquisa, vocês vão ver o tanto que a Apple errou, tanto que a Microsoft errou. A Google tem uma página dedicada a projeto fracassado, porque é normal, né? Faz parte do processo. Só que fica todo mundo muito esperando a bala de prata, né? Qual que é a bala de prata para fazer o negócio funcionar? Mas você falou muito bem, que talvez
seja essa uma das maravilhas do design, né? Porque é um caos, né? Todo mundo quer se dar bem, toda empresa quer se dar bem. Isso tudo vira um caos e você, como designer de serviços, ajuda a ligar essas pontas aí e sair do outro lado, né? Legal, E legal. talvez eu, sinceramente, se eu tivesse que deixar algo para as pessoas entenderem, é o seguinte: tem muita gente que busca, quando encontra uma pequena solução, né? Porque não é uma solução, é uma pequena solução, ela fica ali, né? E aí, até onde der, sabe? Eu digo que a gente vive da gambiarra, deu, É verdade. estancou a dor, estancou, verei, está ali até. E aí, Até talvez. esgotar, né? E uma das coisas que eu meio que já faço hoje é, pô, onde que eu faço uma análise, onde que está doendo nesse cliente, né? E depois eu vou na análise do que está doendo na empresa dele. Porque assim ele me deixa trabalhar. Eu curo primeiro a dor dele, depois eu vou e tento fazer o trabalho. Porque o cliente, o nosso cliente contratante, empresário, às vezes ele não quer se colocar no lugar do cliente dele. E aí a gente tem que fazer o design com ele, né? Então, beleza. O que será que tá doendo nele? É isso. Então vamos lá, fazer o primeiro para acalmar a dor dele. Depois a gente começa o trabalho na empresa para tentar sanar o problema. Quando dá, né? Quando não dá, a gente vai até onde dá. Legal. E você fica só aí atualmente, Dri? Ou o Sebrae abre projetos para você pelo Brasil afora? Você falou que já viajou e tal, mas só nesse momento, você está Na fazendo mais época das. consultorias? Mas Com a aqui. pandemia sem chance, né? Não, aconteceu de ter um remoto que a gente acabou se relacionando com pessoas aqui do estado todo, Uhum. mas pelo Sebrae já não viajei tanto quanto eu já viajei anteriormente. Ano passado eu fiz um trabalho no Entendi. Maranhão com a Vale, e esse trabalho, e esse ano tudo remoto. Mas eu estou atendendo uma empresa de São Paulo e uma de Manaus. Legal. E como é que tá esse lance da pandemia aí? Porque a gente fica acompanhando aqui pela imprensa como é que está Manaus. Parece que. Parece não. Tá bem triste essa situação lá, né? Como é que tá aí com vocês aí? Essa, Aqui onde eu Santarém. moro, nós estamos na zona vermelha, mas muito em relação por estarmos ali bem do ladinho de Manaus, né? Então chegam vários barcos com muita Uhum, gente, então e cresceram os uhum. casos depois do Natal e Ano Novo. Então, recentemente foi decretado lockdown. Então, algumas atividades paralisaram, os horários do comércio também mudou. Teoricamente, até regularizar isso daqui. E aí, recentemente, chegaram as vacinas, então eu acho que daqui a pouco esse caos Já todo começou a sossega, chegar, né? já começou a acender a luzinha no fim de tudo, né? Dri, 9 minutinhos. O seu elemento raiz continua sendo garra? Você quer trocar? Ou ainda é Não, eu garra? gosto, me sinto bem essa motivação, essa. Você acha que o seu elemento raiz que te faz levantar da cama é a garra, a energia de vontade de fazer? Beleza, muito bom, Dri. Muito obrigado. Virou um muralzinho do caos. Depois vai virar uns desenhos muito legais. Que demora um tiquinho chegar aí para você de presente, mas vai chegar. Com suas ideias elaboradas. E queria te agradecer. Agora eu não vou errar, não. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Não vou esquecer a palavra. Tá? E valeu mesmo pelo tempinho. Por compartilhar suas ideias um pouquinho com a gente. E já fica um convite aqui que eu estou tentando depois, com essas pessoas que estão fazendo parte desse projeto, ver se a gente faz depois uma reunião, todo mundo junto, ou em grupos, para ver se a gente debate alguma coisa também, enquanto a gente está nessa quarentena maluca aí. Sei lá, mas tem muita gente legal, muita gente com história legal, e essa é uma das ideias. Mas brigadão, viu, Dri, pela ajuda, de verdade. Obrigada eu.
Eu que espero, Valeu. assim, todas as vozes serão ouvidas, não é? Mais ou menos isso. Pois é, tem muita gente para ser ouvida, tem muita história legal para ser compartilhada, e principalmente para as pessoas mais jovens. Putz, menina tá lá na Amazônia, cara, fazendo exame de inovação, então isso realmente inspira com certeza, sem dúvida. Obrigada, Muito Ju. obrigado, Adri. Boa Fica noite, tchau, bem. tchau. Se cuida, Beijo. viu? Tchau. Você também. Abraço. Tchau.